Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise do direito penal, parte geral. Neste segundo encontro, continuaremos ainda tratando da aplicação da lei penal, mais especificamente das decorrências do princípio da legalidade. Nós terminamos o nosso último encontro falando sobre o princípio da legalidade, da necessária existência por completo da lei penal. Ou seja, uma lei penal, determinada lei que criminalize uma conduta, deve apresentar todos os seus elementos. E, diante desta afirmação, qual é o cabimento das leis penais ou das normas penais em branco? Eu citei como exemplo aos senhores a Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Eu afirmei expressamente, não há no texto da Lei 11.343 de 2006 qualquer indicação ao conceito de droga. E não há também qualquer indicação às substâncias consideradas como tal. Então, a Lei 11.343 de 2006 preenche o princípio da legalidade? Está em conformidade ao princípio da legalidade? Digo aos senhores que sim. E por quê? Nós temos no nosso ordenamento algumas normas que são classificadas como normas penais em branco. Ou seja, para a efetiva aplicação da lei penal, é necessário que haja uma complementação a esta norma. E, de acordo com a norma que vai complementar a norma penal, nós teremos a classificação da norma penal em branco. Para facilitar, nós temos as normas penais em branco homogêneas, as normas penais em branco heterogêneas e as normas penais em branco às avessas. Vislumbrem a seguinte situação, ainda a Lei 11.343 de 2006. Trata-se de lei ordinária. É uma lei penal especial e a sua natureza jurídica é de lei ordinária. O conceito de droga, ou quais substâncias são consideradas drogas, será extraído de onde? Já disse a vocês na aula passada. Será extraído da Portaria 344 de 98 da Anvisa. Portaria 344 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Há nesta portaria um rol de todas as substâncias que são consideradas drogas. Pergunto a vocês, Lei 11.343 de 2006, Lei Ordinária, Portaria da Anvisa, norma administrativa, hierarquicamente, em termos de natureza jurídica, as duas estão no mesmo patamar? Por óbvio, não. Uma é lei ordinária e a outra é norma administrativa. Lembrem daquela pirâmide de Kelsen que vocês aprenderam nos primeiros dias dos bancos acadêmicos. No topo está a Constituição Federal, abaixo nós temos as leis complementares, abaixo as leis ordinárias e lá na base da pirâmide todas as outras normas. A lei ordinária está aqui, a norma administrativa está aqui, hierarquia diversa. Nós temos, portanto, uma norma penal em branco heterogênea. Então, a norma penal em branco será heterogênea quando a norma que complementa a lei penal tiver hierarquia diversa. Quando a hierarquia for diversa, norma penal em branco heterogênea. Normas penais em branco homogêneas. Supondo que nós temos no Código Penal uma norma que diz o seguinte, supondo, contrair casamento por quem já é casado. Trata-se do crime de bigamia disposto no artigo 235 do Código Penal. Pergunto a vocês, o Código Penal explica ou explicita quem é casado? Não. Por óbvio, o conceito de casamento e a indicação dos elementos relativos ao casamento
estão dispostos no Código Civil. Então, para que haja efetiva aplicação da norma disposta no artigo 235 do Código Penal, é necessário que se leve em consideração disposições do Código Civil. Pergunto a você, amigão, pergunto a você, minha querida, qual a natureza jurídica do Código Penal? Lei ordinária. Qual a natureza do Código Civil que vai complementá-lo? Lei ordinária. Estão os dois no mesmo patamar, as duas legislações têm a mesma natureza jurídica. Portanto, a complementação se dará por uma norma da mesma hierarquia. Temos uma norma penal em branco homogênea, as duas da mesma hierarquia. E por último, nós temos as normas penais em branco às avessas. Todos os senhores, todas as senhoras, sabem que o Código Penal é dividido em preceito penal secundário e preceito penal secundário. Como assim? A partir do artigo 121 do Código Penal, nós temos a sua parte especial. Há a indicação de quais condutas são consideradas criminosas, há também a indicação de todos os elementos que compõem estas condutas criminosas e após nós temos a indicação das penas às quais estão sujeitos aqueles que infringirem as condutas dispostas anteriormente. Facilitando, artigo 121 do Código Penal, caput, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. O preceito penal primário corresponde ao artigo 121, corresponde à conduta, matar alguém. Ao passo que o preceito penal secundário corresponde à pena de 6 a 20 anos. E nós teremos uma norma penal em branco às avessas quando não houver indicação da pena, quando não houver indicação do preceito penal secundário. Trata-se de exceção no nosso ordenamento. E por quê? O Código Penal tem como exemplo clássico de norma penal em branco às avessas o seu artigo 306. Se os senhores fizerem a leitura do artigo 306, vão perceber o seguinte: há no preceito penal primário o crime de uso de documento falso, a indicação da conduta e dos seus elementos, e quando nós fizermos a leitura da pena, não há a indicação de qualquer quantidade de pena. Há somente a remissão a outros tipos penais. Então a pena está em branco. É necessário que se leve em consideração a pena de outros crimes. Então, norma penal em branco às avessas. O preceito penal secundário relativo à pena está em branco. Depende de complementação de outro tipo penal. São os 3 exemplos de normas penais em branco: homogênea, heterogênea e às avessas. Em relação, reitero, ao já estudado princípio da legalidade. E seguindo a linha de nós analisarmos os principais princípios relativos ao direito penal, é de suma importância a análise do princípio da insignificância, também chamado de crime de bagatela. Amigos, exacerbadas foram as discussões acerca da aplicação ou da não aplicação do princípio da insignificância. Após estas discussões, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento. Então, os requisitos relativos ao princípio da insignificância ou ao crime de bagatela foram trazidos à baila pelo Supremo Tribunal Federal. Nós não temos, no nosso ordenamento jurídico, a expressa indicação do princípio da insignificância e dos seus elementos. Há um projeto de lei relativa à edição de um novo Código Penal. E, se aprovado, este trará expressamente no seu corpo a indicação do princípio da insignificância. Mas trata-se de exercício de futurologia. Nós não sabemos se haverá ou não aprovação deste Código Penal. Enquanto isso não acontece, reitero, o princípio da insignificância não tem previsão legal. Os princípios, aliás, os requisitos aos quais farei indicação agora foram extraídos
de decisão do Supremo Tribunal Federal. E são 4 os requisitos para a configuração do princípio da insignificância. Primeiro deles, a mínima ofensividade da conduta. Nós já estudamos na aula passada o princípio da ofensividade. Eu mencionei a vocês, é necessário que a conduta traga uma ofensa efetiva ao bem jurídico penal tutelado. E o princípio da ofensividade vai reverberar aqui no primeiro requisito do princípio da insignificância. E por quê? Quando a ofensividade decorrente da conduta do agente for mínima, nós teremos preenchido o primeiro requisito do princípio da insignificância, tá? Mínima ofensividade da conduta, primeiro requisito. Segundo requisito, nenhuma periculosidade social da ação. Um dos principais fundamentos do direito penal é a manutenção da vida em sociedade. Os mais modernos dizem, é a tutela dos bens jurídicos penais essenciais à manutenção da vida em sociedade. Mas mesmo assim, permanece o segundo o entendimento. O direito penal visa a manutenção da vida em sociedade. E quando uma conduta trouxer ou não trouxer nenhuma periculosidade social, quando a ação não trouxer periculosidade social, nós teremos configurado o segundo requisito do princípio da insignificância. Terceiro requisito diz respeito ao reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Significa o seguinte: naquelas circunstâncias, qualquer pessoa seria capaz da prática daquela conduta. Então não há uma reprovabilidade efetiva àquele comportamento. É quase que uma decorrência natural daquela situação. Como exemplo deste requisito, nós podemos mencionar a mãe que está desempregada, vivendo em situação de pobreza, e vai até um supermercado e subtrai e furta uma lata de leite em pó para fazer a mamadeirinha do seu filho. Ela não tinha R$2 na carteira para comprar aquela lata, só lhe restou esta opção. Ela vai lá e subtrai a lata. Nesta circunstância, todos nós, independentemente de qualquer outra influência, acabamos nos solidarizando à situação daquela mãe. Então há um reduzidíssimo grau de reprovabilidade daquele comportamento. E o último requisito do princípio da insignificância é a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Temos aqui essa mãe, levando-se em consideração o exemplo já utilizado. Nós temos a mãe, que estava em situação de pobreza, e uma rede de supermercados. A subtração de uma única lata de leite em pó trará um prejuízo considerável àquela rede de supermercados? Feita uma análise objetiva, por óbvio, não trará. Então, nesta circunstância, há a inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio do supermercado. São 4 requisitos que devem ser aplicados cumulativamente. Como exemplo da aplicação do princípio da insignificância, nós temos o seguinte: determinada pessoa que vai até um supermercado e subtrai um pacote de bolacha. Naquela circunstância, há aplicação do princípio da insignificância ou não há? Por óbvio, haverá. Quando for praticado o furto, supondo que a pessoa roube, através da violência ou da grave ameaça, subtraia o mesmo pacote de bolacha. Nesta circunstância, não haverá aplicação do princípio da insignificância. E por quê? Há uma lesão efetiva ao bem jurídico penal tutelado, por mais que o valor seja pequeno, não só levaremos em consideração a subtração, mas levaremos em consideração também o modo e o meio utilizado para a realização da subtração. E para a configuração ou para a não configuração do princípio da insignificância, nós levaremos em conta não somente o valor econômico, o valor financeiro do bem subtraído, mas também o valor sentimental. Citam como exemplo: supondo que determinado sujeito
ingresse em uma residência para realizar o crime de furto. Não havia ninguém na residência, ele pulou o muro para realizar o crime de furto. E não havia nada de valor naquela residência. A única coisa que ele viu, que interessou, foi um porta-retratos, já antigo, já enferrujado, com uma foto amarelada de uma criancinha, uma foto bastante antiga, de um bebezinho na praia de fraldinha. Ele vai lá e subtrai aquele bem e vende no ferro velho por R$2. Nesta circunstância, há insignificância ou não há? Se nós pensarmos única e exclusivamente no valor do bem subtraído, em tese haveria aplicação. Contudo, aquele porta-retratos, aquela foto, era a única lembrança que a dona da casa tinha do seu filho que havia falecido anos antes. Então, nesta circunstância, não tem valor econômico, mas tem valor sentimental. Para muitos, nesta situação, não haverá incidência do princípio da insignificância. Tudo bem, meus amigos? No nosso próximo encontro, começaremos a análise da lei penal no tempo, artigo 2º do saudoso, querido, amado, desejado, contemplado e venerado Código Penal. Prazer inenarrável contar com a participação de vocês. Valeu, abraço, tchau!